A nossa conversa de hoje é com o atual coordenador-geral da AGE, Lucas Mello, que é uma pessoa que, além de jovem empresário, é, acima de tudo, uma liderança preocupada com o destino, com o futuro da associação, com o futuro dos seus negócios, com o futuro dos negócios das pessoas com as quais ele interage e com o futuro da humanidade, propriamente dita, por uma razão muito simples. Ele trabalha com energias renováveis. Ele trabalha com sustentabilidade. Ele tem uma preocupação constante de fazer com que a passagem dele na Terra seja representativa e deixe marcas favoráveis, marcas positivas para a humanidade. A nossa conversa vai girar em torno da AGE, mas também e principalmente em torno do exemplo Lucas Mello para os seus colegas, para os seus pares. Lucas, me diga uma coisa, Lucas, você chegou à AGE há algum tempo já, Sim. De uma maneira talvez igual ou um pouco diferente das demais pessoas que participam da AGE. Me fala um pouquinho dessa tua experiência, de como é que foi chegar à AGE, de como é que foi aprender com os colegas, o que te inspirou a fazer parte de uma organização como essa? Cara, a minha história com a AGE foi algo um pouco fora da curva, porque não foi por meios convencionais que eu conheci. Né? A AGE sempre teve grandes representatividades, né? Sempre pessoas muito importantes, e eu não vim de família de empresários, né? Eu tinha, na época que eu conheci, foi no ano de 2017, quando eu participava do Movimento Empresa Júnior, dentro das universidades. Eu era presidente da Empresa Júnior, que era do meu curso, que era a Retec Júnior, a respeito de energias renováveis, e aí fui para o Encontro Nacional, lá em Porto Seguro, em 2017, que era meu último ano de Empresa Júnior, e por coincidência um dos palestrantes que falou no momento era, na época, o atual presidente da CONAGE, que é a entidade a confederação que reúne todas as AGEs do Brasil. E aí eu fiquei muito encantado pelo que ele disse, porque eu não tinha ideia que havia um movimento desse tão forte, que nasceu em Fortaleza, que reunia jovens empresários, e isso me deixou surpreso. Realmente me deixou com uma curiosidade muito grande para poder conhecer essa entidade. E aí, logo em seguida, que acabou a palestra dele, eu fui conversar com ele, eu o abordei, falei que era de Fortaleza, e ele me disse que, à época, a coordenação estava passando das mãos do Fernando Laureano para o Yuri Torquato. E aí ele me passou o contato do Fernando Laureano, conversei com ele à época, foi super receptivo comigo, e ele me disse para ir à posse, né, a festividade da posse da AGE, onde o empossado seria o Yuri Torquato. E assim fiz. Né? Então, em 2017, eu fui para a posse, e aí na verdade, 2018, né? Em 2018 o Yuri entrou, e aí eu fui para a posse dele. E aquilo me encantou muito, porque eu não tinha uma representação de classe, não tinha ideia do que era a representação de classe, o que era uma entidade de classe como a Associação dos Jovens Empresários. E acredito que foi a primeira vez que eu entrei no prédio da FIEC. E aquilo ali me encantou demais, porque eu vi as maiores lideranças empresariais do nosso estado. Eu ainda não empreendia, na época eu participava do Movimento Empresa Júnior, mas eu ainda não tinha minha empresa. Trabalhava já na área de energia solar, era gerente de uma empresa que é muito grande aqui hoje, e aí aquilo me encantou de fato. Então eu falei, caramba, que coisa legal, eu tenho que me engajar nesse movimento. Durante o ano de 2018 não entrei, e quando foi 2019, na gestão do Rafael Fujita, eu de fato me associei à AGE. E aí a partir daí começou a minha trajetória. No começo eu participava, mas eu ainda não me engajava com as atividades da entidade, via que se faziam muitas coisas, tinha os almoços empresariais na FIEC, tinha eventos de visita técnica, e aí como eu tinha uma agenda muito corrida devido à empresa que eu trabalhava, eu conseguia participar na maioria das vezes dos almoços. E aí em 2020, quando veio a pandemia, eu, por uma decisão própria de destino, eu decidi abrir minha empresa, decidi pedir as contas do lugar que eu trabalhava e, de fato, começar a empreender, né? Me tornar, de fato, empresário para poder ter meu sustento, vamos dizer assim. E essa decisão, durante a pandemia, foi muito importante para mim, porque era um momento que estava todo mundo sem saber o que fazia. Né? Foi realmente no começo da pandemia que eu decidi empreender, né? Por volta de maio para junho eu pedi as contas, e o meu sócio morava em São Paulo,
trabalhava no grupo do Arizinho, eu trabalhava no grupo da Arco, na época, no comercial, e aí a gente sempre conversava, ele tinha estudado comigo na faculdade, e aí eu chamei ele para trabalhar comigo, para a gente poder montar a empresa, e aí ele veio e desde então, eu em 2020, 2021, eu comecei de fato a me engajar mais na AGE, a querer participar de coordenações, então eu trabalhei muito na coordenação de desenvolvimento sustentável, que é que realiza todas as iniciativas sociais da AGE, e aí foi algo que começou a me encantar demais. Esse engajamento da AGE se fez muito importante na minha vida para eu poder entender mais como o mundo funciona. Então eu antes tinha uma visão de o que era a realidade, da minha realidade de mundo, e ao longo dos anos, quanto mais eu me dedicava à AGE, eu consegui de fato entender cada vez mais como as coisas funcionavam, né? O que eram as entidades associativas, o que é que era a política em si, qual era a importância disso, qual era a importância do empresariado, e isso fez me tornar um cidadão melhor. Então, nesse meu último ano de entidade, que eu vou entregar meu cargo para o Thiago, que vai me suceder. Antes disso, espera um pouquinho. Tá. Deixa eu lhe interromper um pouco, você está indo muito rápido. Seguinte, Lucas, me diga uma coisa aqui. Você passou por uma experiência de aprendizado. Sim. Antes de entregar o cargo, você entrou no cargo. Claro, então, como é que se fez esse processo de construção? Para a gente entender melhor como é que funciona esse processo de transição. Porque vocês têm um mandato de um ano, é uma coisa efêmera demais, mas vocês têm um projeto de trabalho que é desenvolvido, que já é pensado antes de assumirem o papel de vocês. Como é que foi esse processo de chegar e conquistar um espaço dentro da AGE de 2000 para cá? Foi pouco tempo, foram 4 anos de trabalho, foram 3 anos de trabalho antes de você assumir. Então, em 3 anos você conseguiu chegar, dizer a que veio, marcar presença e se mostrar alguém capaz de ser uma liderança da associação. Como é que foi esse processo de evolução em pouco tempo? Muito interessante você falar isso, porque o pós-pandemia foi muito difícil para a AGE. Então, a AGE saiu de uma pandemia realmente muito em frangalhos, no sentido que havia perdido muitos associados, havia perdido várias conexões que ela já tinha, né, como deu um reset, né, vamos dizer assim, deu quase um reset e a gente teve que construir grandes barreiras desde 2022. Então, em 2021 eu comecei a participar, mas ainda estava naquele modelo de pandemia, meio híbrido, né, uma hora podia ir para evento, outra hora não podia. E aí, em 22, eu de fato comecei a atuar muito forte nas coordenações, me engajando com o trabalho que a gente tem que fazer. Qual coordenação especificamente foi o que chamou mais atenção? Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Já era o seu foco ali dentro? Já era meu foco. Na universidade? Sim, porque eu sempre gostei muito de fazer ações sociais, não pela questão da esmola, que muitas pessoas fazem isso para poder se sentir bem achando que estão ajudando, mas pela questão de desenvolver pessoas em situações de vulnerabilidade. Então eu sempre foquei muito nisso, em poder realmente entregar algo com valor para as pessoas. Não era doar 1 quilo de alimento ou doar 2 quilos de alimento, porque o alimento se acaba, né? E aí a pessoa tem que dar de novo. Mas de construir dignidade. Então, todo esse período, eu trabalhei e pensei muito nesse ponto, em realmente construir e solidificar mais essa questão das pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, que têm um potencial enorme de poder se inserir em qualquer meio. Então eu tenho muito essa visão. E aí, obviamente, 2023, participei também da coordenação de desenvolvimento sustentável, mas na AGE é uma coisa muito engraçada que você, se você quiser realmente ganhar um papel de destaque, você tem que fazer tudo. Então, na AGE, você vai fazer a mudança, é você que leva a cadeira nas costas, você que leva a mesa, você que vai atrás de comprar guardanapo. Então, é você tem que calçar a famosa sandalinha da humildade para poder fazer coisas triviais, né? Coisas básicas, mas em prol da entidade. E isso aí foi que eu acredito que depois dessa pandemia, né, o George veio em 2022, o Davi veio em 2023, e eu fiz questão de realmente ajudá-lo muito, visto que a gente estava no processo de reconstrução da associação. Ele conseguiu alcançar o marco de chegar a 300 associados, quando a gente saiu da pandemia com menos de 100, e aí foi construindo isso, né? Passou pelo George, chegamos a 200, 250, o Davi conseguiu chegar a 300, e aí isso aí, obviamente,
conseguiu fazer com que a AGE conseguisse retomar os espaços que ela já pertencia anteriormente. Então, esse trabalho que eu me dediquei foi o que fez realmente eu ter capacidade, dado o cenário que a gente estava de muita gente nova na AGE, visto que você saiu em 2021 para 2022 com 100 associados, para 2024 entrando com 300. Então, era uma nova AGE, pessoas novas que não conheciam o trabalho da AGE, e a gente começou a martelar muito nisso. O pessoal tem que entender o que é a AGE, o que é os valores que ela passa, quais são as iniciativas que, de fato, ela se propõe a ajudar e conhecer seu histórico. E aí esse trabalho que foi feito do Davi a mim, realmente fez com que eu pudesse, dado que tínhamos várias novas lideranças, né, a serem construídas, e aí ele me deu essa oportunidade de representar a AGE como coordenador geral. Como é que se dá essa passagem, essa escolha? O que é que leva a essa escolha? Alguns pontos. A questão de maturidade, de entendimento do que é a associação, que é muito importante que a pessoa que esteja ali para representar tenha entendido o real propósito da AGE e tenha essa conexão com o passado dela e, obviamente, olhando para o futuro. E 2, uma pessoa que, de fato, esteja disposta a trabalhar, que vá poder dedicar o seu tempo à entidade. Então, muitas pessoas que a gente tem hoje na coordenação são grandes lideranças. E só que muitas ainda estão nesse processo de evolução, junto à empresa, etc., que muitas vezes você não pode se ausentar para fazer um bom trabalho. Aí você disse uma coisa extremamente importante. Todos vocês que estão no começo de carreira como empresários, vocês estão começando a empreender. Sim. Vocês estão iniciando o negócio de vocês. Minha empresa já está consolidada. Consolidada nada, ela está em construção. Todas as empresas estão em constante construção. E é de vocês um processo de aceleração muito mais rápida e mais necessária a presença e o papel da sua liderança maior. Como é dividir esse espaço de empresário com esse espaço de liderança empresarial? Olha, é difícil. Graças a Deus, os meus sócios conseguiram segurar a barra, né? Vamos dizer assim, porque realmente muita gente bota na cabeça que não, eu acho que 40% do meu tempo eu vou dedicar à associação e 60% do tempo eu vou dedicar à minha empresa, mas é o contrário. Muitas vezes, durante o ano, tinha semana que eu nem pisava na minha empresa. Tinha semana que eu só resolvia coisa da AGE. No máximo, fazia uma reunião externa com algum cliente ou algo do gênero, mas era 80% do tempo dedicado à AGE. Então, tem que ter realmente um alinhamento muito prévio, caso você tenha sócio ou seja seu próprio negócio, de que você vai ter capacidade de fazer o seu negócio rodar, pelo menos durante um ano, com a sua ausência. Esse é mais um aprendizado que vocês têm dentro da AGE. Total. É isso? Porque você tem que aprender como é que você se faz presente dentro da sua empresa sem estar presente. Exato. Tem que ter pessoas dedicadas que você vai poder delegar e entregar. E isso era um medo meu. Acho que o maior medo que eu tinha quando eu assumi era esse. Caramba, como é que vai ficar a minha empresa? Então isso aí era algo que me assustava, porque eu não sabia o que ia acontecer. E graças a Deus a gente chegou no final do ano de 2024 com um resultado melhor que 2023, inclusive. E eu falei, caramba, que coisa boa. Que bom que a gente conseguiu crescer independente desse cenário que eu não estava tão presente. Então é algo que foi bom para mim. Aí vem outra questão que eu acho extremamente relevante com relação a isso. Como é que vocês, pelo fato de ser, aliás, essa é uma característica única da AGE, não tem nenhuma outra organização do país que eu conheça que tem essa característica, como é que você projeta um ano de trabalho em tão pouco tempo para decidir-se como liderança e para executar esse plano, esse projeto? Como é que vocês projetam? Como é que passa esse processo de projeção? Você, na hora que soube que seria o próximo coordenador geral, você já começa a fazer seu plano ou você só começa o plano depois que você assume? Como é que funciona esse processo? Não, normalmente, durante a sua gestão, você já começa a observar quem são as possíveis lideranças que têm capacidade de assumir a associação em seguida. Então você passa ali dentro de um ano, talvez 6 meses observando isso, e no nosso caso, né, no meu caso, possivelmente no finalzinho da gestão, ali no 8º mês, 9º mês, eu já tinha tomado uma decisão do que é que eu achava que seria melhor, e aí você já começa a conduzir esse processo de sucessão.
principalmente para quê? Por conta da gestão ser apenas um ano, muitas vezes alguns projetos não se concluíram, não terminaram de rodar, e para que isso seja efetivado, tem que haver essa sinergia com o próximo que chega, para que o trabalho possa continuar. Então a AGE, ela sofre um pouco com isso, né? Porque muitas vezes começa-se um projeto, o projeto não consegue ser acabado e é descontinuado, mas eu vejo que cada vez mais tem tido sinergia desde os últimos 2 anos, tenho certeza também que o próximo ano vai continuar, para que realmente os trabalhos que foram iniciados, startados, possam dar continuidade e, obviamente, o propósito principal é entregar um benefício para a sociedade. Então, nossa principal preocupação tem sido essa. Mas antes de você tomar essa decisão, você teve que fazer a sua própria decisão. Sim. Quando você soube que ia ser coordenador geral da AGE durante o ano de 2024 para 2025, como é que você decidiu o que fazer? Como é que funciona esse processo de planejamento aí? Há planejamento ou há simplesmente tomada de decisão? Há um planejamento inicial, a gente fez o nosso planejamento em final de janeiro de 24, já com o novo time, e aí dentro desse planejamento a gente coloca uma série de ideias por pasta e algo que seja relevante à temática do ano que você vai trabalhar. Então, no caso, a temática que a gente trabalhou eram negócios sociais, né? Negócios sociais e negócios de cunho social, uma forma de construir novas lideranças. Então, a gente tinha isso como um balizador, vamos chamar assim, para que a gente pudesse realizar iniciativas dentro dessa estrutura, né? De formação dos novos líderes. E o que é que eles precisavam olhar, além do lucro da empresa e além do resultado, mas o que eles conseguiriam olhar do impacto que elas iriam fazer dentro do seu entorno, seja com os colaboradores, seja com a sociedade onde ele está inserido, seja no bairro onde ela está inserida, seja num projeto que ele vai ter de beneficiamento de alguma entidade de classe ou entidade social. Então, tudo isso foi balizado pensando na temática do ano. E aí, a partir disso, cada pasta vai estabelecendo suas atividades. Ou seja, você, na hora que você se decide, fica decidido que você será o próximo coordenador geral, você elege um tema que tenha alguma afinidade com o seu jeito de ser, com o seu jeito de pensar, com o seu jeito de ver o mundo. Define essa temática. Essa temática, no seu caso, que você definiu era exatamente o impacto social. Né, o impacto social das ações empresariais, não é isso? Exato. Então, quando você define isso, você junta a equipe que você vai ter como sendo seus parceiros de coordenação e faz um planejamento. Senta e define. O que é que nós podemos fazer? Tem uma pasta que é a parte de desenvolvimento sustentável, tem uma pasta, que é a pasta que eu estou falando, coordenação de desenvolvimento sustentável, coordenação de eventos, coordenação comunicação. de comunicação. Então, cada uma pasta pensa em alguma coisa que possa ser feito na sua pasta. Ou seja, o planejamento é feito de maneira participativa, ouvindo todas as partes que vão participar da coordenação. Exatamente. E vocês decidem por um plano de ação. Exato. Constrói esse plano de ação e imediatamente a partir do primeiro dia de assumir o papel, já começa a execução dele. Exatamente. Tudo medido com prazo determinado para poder você conseguir chegar ao final do seu mandato com tudo entregue. Sim, obviamente. Por ser um ano e durante esse ano muitas vezes aparecem coisas novas que podem ser interessantes, algumas coisas acabam não sendo realizadas, isso é normal. Mas a gente consegue realizar boa parte das coisas dado o que a gente pensou no começo da gestão quando foi fazer o planejamento. Então isso aí é muito importante, né? No caso, a gente também se pautou muito na pauta do ESG, né? do núcleo ESG, e a gente se pautou muito no que a FIEC estava fazendo. Porque ela estava já há alguns anos incentivando as pessoas por conta do selo ESG que ela fez. Então, a gente queria começar a entender um pouco mais aprofundado, de uma forma mais aprofundada, o que é que representava cada letra, né? Cada letra dessa sigla, para que a gente pudesse aprofundar e, principal, entender como aquilo se aplicava ao meu negócio. Como aquilo ia formar as empresas que vão estar aí representando a sociedade nos próximos 10, nos próximos 20 anos, porque nos próximos 10, 20 anos quem vai estar à frente somos nós.
estamos aqui hoje. E a AGE ela tem esse propósito de formar liderança. Então, a gente tem que formar uma liderança muito forte. Então, eu tenho uma preocupação muito grande de que a gente forme pessoas que entendam como o mundo funciona, que tenham um papel de cidadania muito forte e que pensem nos seus negócios com um impacto positivo. Então, isso foi, vamos dizer assim, né, a síntese do que a gente queria aplicar esse ano. Você está chegando ao final do seu mandato. Sim. Se sente com o dever cumprido? Com toda certeza. Com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Essa gestão que se passou, ela realmente foi muito intensa, né? E para se fazer um bom trabalho, você tem que se dedicar muito. Quais os marcos que você destacaria da sua gestão? Olha, principais pontos que a gente fez, tem vários. Um deles foi a gente realizar a nossa missão para São Paulo, a missão empresarial, que a AGE tem já como tradição as missões, e a nossa missão nacional foi para São Paulo, onde nessa missão a gente buscou entender mais as 3 siglas, né, as 3 letras do ESG, onde a gente visitou grandes empresas, grandes corporações que estavam já de fato implementando isso na sua agenda. Então a gente visitou, por exemplo, a Raia Drogasil, que é hoje a RD Saúde, né, que hoje se chama RD Saúde, e entender um pouco mais sobre como eles aplicavam isso dentro dos seus negócios, que é farmácia. Então a gente pensa assim, caramba, a farmácia está pensando nisso? Sim, está pensando. A farmácia está pensando isso para poder melhorar os seus colaboradores, a farmácia está pensando isso para poder passar uma imagem positiva para quem vai comprar dentro de uma farmácia, o cara que chega ali no caixa, na ponta, né? Estamos dizendo que é uma farmácia que tem mais de 2.000 unidades no Brasil. Uhum. Então eles pensam nessa comunicação na ponta. Visitamos empresas como a Comerc, que é do nosso querido Lauro Fiuza e Pedro Fiuza, onde eles falaram justamente da importância da energia no mundo, que já entra numa pauta que está sendo muito debatida, que é a energia sustentável. Visitamos também uma outra operação muito forte, que eu fiquei muito feliz de visitar, foi a primeira favela 3D, que se chama Favela dos Sonhos, lá em São Paulo, que é um projeto da Gerando Falcões, que eu acredito ser hoje o maior hub de agregados de entidades sociais no Brasil, onde eles estão impactando muitas lideranças jovens e transformando as comunidades, não só pela questão estética, pela questão da infraestrutura, mas principalmente trazendo a dignidade no sentido de formação profissional e alocação para o mercado de trabalho. Então, eu ter visitado isso, ter entendido o impacto que isso está sendo realizado, quantas vidas estão sendo transformadas para que a pobreza seja extinta, foi algo que realmente mudou minha visão de mundo. Mudou minha visão de mundo. Isso aí foi muito impactante. Outra coisa impactante que a gente realizou foi um projeto junto ao IPRED, onde a gente primeiro fez um torneio de beach tennis solidário, conseguiu arrecadar cotas de patrocínio para pagar uma consultoria e realmente investir no negócio social que tem dentro do IPRED, que é o projeto Vai Maria, que é uma empresa de confecção, é uma loja de vestuário, que ela foi criada e desenvolvida pelas mães que são atendidas no IPRED, que fizeram o curso de corte e costura, através de um estilista criaram a marca e a coleção, e aí através disso elas estão trabalhando como uma empresa normal, vendendo em feiras, vendendo no próprio prédio, virou um negócio, né? Virou um negócio que sai da bolha da entidade social, né? Sai da bolha do assistencialismo que o IPRED dá, e formação que o IPRED dá. Então aquilo ali é algo que a gente conseguiu contratar uma consultoria para poder administrar melhor o Vai Maria e tem sido um resultado muito positivo. Então isso aí foi, acho que, um grande marco do que a gente fez. Além de várias outras coisas, né? A gente fez uma série de almoços empresariais importantes. Tivemos com o Ricardo Cavalcante há pouco, no almoço empresarial, onde ele apresentou o Master Plan do Hidrogênio Verde para os associados. Então foi o primeiro evento onde ele levou de fato, com dados muito precisos, o que é que está acontecendo no cenário de energias no mundo e por que é que o Ceará tem capacidade de ser um palco mundial para a transformação da energia do mundo. Então, eu acredito que os associados conseguiram entender um pouco melhor do protagonismo que o Ceará está tendo e, óbvio, quais são as oportunidades que vão ser geradas com isso. Vocês conseguem fazer uma espécie de MBA em um prazo de 10, 12 meses, não é? Sim. Extremamente exíguo, com uma diversidade de assuntos gigantesca.
Com certeza. Como é que é assimilar tanta coisa em tão pouco tempo? Rapaz, é um desafio. Porque a gente está falando que a gente realizou quantas atividades nessa gestão? Eu acredito que a gente realizou praticamente 80 atividades. Praticamente 80 atividades ao longo da gestão. Ou seja, tinha mês que tinha 10 eventos. Tinha mês que tinha 6. Normalmente, um mês comum, como a gente está fazendo muito trabalho, um mês comum tem 6 atividades no mês, 5 atividades no mês. Desde visita técnica, almoço empresarial, talks, que a gente fez os talks também, uma coisa muito legal que a gente criou esse ano, foi o bate-papo com o conselho, onde a gente trazia coordenadores antigos da AGE, né, os conselheiros da AGE, para poder conversar com essa nova galera que está aí na AGE, para eles entenderem o que é que a AGE foi, por que ela foi criada, como é que era há 20 anos atrás, 30 anos atrás a associação, e eles verem de perto realmente como isso funciona. Então, isso foi outra iniciativa fantástica que foi criada na coordenação de eventos para poder passar os reais valores da AGE. Então, isso é mais uma outra coisa que foi feita. E aí tem várias outras coisas. De onde veio a ideia de você, por exemplo, nesse momento ter decidido que iria deixar como legado, mais um legado da sua gestão, um livro? Olha, o primeiro ponto é porque a gente está completando 35 anos de associação. Então isso é um marco histórico para a entidade. E o outro propósito principal que eu quis deixar para o livro é que as pessoas entendam como o mundo está sendo construído. Então a gente aborda o passado, obviamente, da entidade, porque é importante se falar de passado para entender onde a gente chegou. Então isso aí é extremamente relevante ser falado. E aí, principalmente, a gente nesse livro está trazendo a fala de grandes representantes do nosso Estado, desde a área da política, da entidade de classe e do empresariado, pessoas de relevância, de grandes nomes, né? Os maiores empresários do nosso Estado estão participando desse livro, né? Presidentes de entidade representativa estão participando desse livro. Então, eu quis trazer realmente uma forma de que a pessoa possa imaginar e visualizar um pouquinho do que é que está vindo. Então, a gente está falando nesse livro do futuro da sociedade e como nós, que estamos aqui hoje, jovens empresários, temos a capacidade e a oportunidade de participar disso. Então, vou dar só um exemplo, né? A gente entrevistou o Holden Queiroz, que é o atual presidente do Tribunal de Contas do Estado. E ele nos trouxe uma visão, e nós fizemos uma parceria muito boa durante esse ano, onde ele apresentou para a gente o livro, a disciplina eletiva que eles construíram para o ensino médio das escolas públicas, e hoje já está nas fundamentais, que é sobre cidadania e impostos. Então, ele está trazendo um assunto que é de relevância para que todo cidadão entenda, que a gente hoje não entende. Se você pegar o famoso afegão médio, né, a pessoa comum dentro da sociedade, a maioria das pessoas não entende o que é um IPI, um PIS, um CONFINS, um ICMS, não entendem para que é que serve, para onde vai. E muitas vezes o empresário só tem aquele pensamento: imposto é roubo. Mas por que é roubo? O que é que cada imposto representa? Onde é que ele é atingido? Se ele é bem gerido ou mal gerido, já é outro assunto. Mas a gente quis trazer isso nessa comunicação para poder fazer com que os empresários entendam, né, onde o mundo está, o que é que um empresário em Fortaleza tem capacidade de entender e representar no seu mundo, né, vamos dizer assim. Quando você coloca essas pessoas experientes, tem know-how, tem uma história contada para poder contar mais ainda e realçar mais ainda dentro do livro, você demonstra uma outra coisa interessante. A Associação de Jovens Empresários, quando se fala de jovem, jovem não tem idade. Sim, jovem verdade. É um estado, juventude é um estado de espírito. Verdade. E essas pessoas que você seleciona, muitas delas têm exatamente um estado de espírito extremamente jovem, estão extremamente atuantes agora, trabalhando com afinco, produzindo, criando e gerando, passados dos 60, 70 anos de idade, continuam produzindo com uma versatilidade tremenda, inspirando vocês a fazer algumas coisas. O que é que mais inspira, por exemplo, ao jovem empresário e liderança, Lucas? Rapaz, essa aí é uma pergunta muito boa. E para mim, no caso, o que é que me inspirou
que eu acredito que é um sentimento que é passado para todos os associados da AGE. Ele mostra a diferença de como o empresário pensa, né? De que pessoas que têm seus 70, 80 anos ainda estão com vigor e vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu acho que esse é o maior exemplo que a gente tem que ter. A gente pegar pessoas que são bem-sucedidas por mérito delas, pela construção de vida que elas fizeram, e elas trazem a visão de mundo delas, né? E, obviamente, elas não só trazem a visão de mundo, mas elas lideram por exemplo. Então, todas essas pessoas que participaram, elas lideram por exemplo. Então, você pegar um empresário como um Beto Studart, um Igor Queiroz, um Ivan Dias Branco, o Ivan Júnior, que estão até hoje trabalhando o expediente completo, trabalhando desde cedo da manhã até final da noite, e você vê que uma pessoa dessa já tem mais de 50 anos, 60 anos, que seja 70 anos, e está com vontade de trabalhar, né? Como Cristiano Maia, que também já tem uma idade avançada e até hoje está inventando coisa para fazer, se reinventando dentro do negócio dele, e eu acho que o jovem empresário tem que ter isso na mente, porque, obviamente, a gente está falando de gerações diferentes, né? Então, a geração de uma pessoa com 60 anos que ela viveu era totalmente diferente da geração de hoje, do jovem de hoje. E a gente tem que passar essa mensagem para o jovem de que as pessoas têm que se sujeitar a muita coisa para poder vencer na vida. Então, eu acho que realmente o que passa de maior mensagem é o que é que eu tenho que fazer para vencer na vida. Então, se você está na AGE hoje, você tem que se importar em vencer na vida. Eu quero vencer, eu quero prosperar, eu quero fazer e o bem. O que é vencer na vida é um conceito extremamente aberto. Claro, né? claro. O conceito que o Lucas tem do que é vencer na vida. Olha, vencer na vida, eu acredito que seja você ter a capacidade de mudar o mundo ao seu redor, através das suas iniciativas. Então, todo mundo sabe que eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo à minha volta. E vencer na vida é que cada vez mais que eu cresço, não só financeiramente, mas eu evoluo a minha alma, evoluo a minha mente e consigo realizar cada vez mais grandes feitos forjados no trabalho, eu consigo impactar mais pessoas. Eu consigo gerar mais emprego, eu consigo atingir, transformar uma cidade, eu consigo transformar uma sociedade, eu consigo transformar comunidades que existem e, obviamente, o horizonte é muito grande para você poder transformar. Vencer na vida é deixar uma marca positiva da sua passagem por aqui. Deixar uma marca positiva por aqui. E, obviamente, e a nível pessoal, lhe proporcionar liberdade, lhe proporcionar que você tenha, de fato, liberdade para viver, que você não viva com o peso nas suas costas de diversos assuntos, né? Seja família, seja renda, seja o impacto que você causa no próximo, e que você tenha liberdade e se sinta bem com o que você está fazendo. Então eu acho que vencer na vida é isso, é você se sentir bem e saber que está impactando o mundo de uma forma positiva, pelo menos o seu mundo. Você falou há pouco tempo atrás, quando falava do propósito de ter escrito, de produzir desenvolver esse livro dos 35 anos da AGE, você falou que pretendia que as pessoas que estavam fazendo parte da AGE, as pessoas que fossem ler esse livro, entendessem que o movimento jovem empresarial, ele, apesar de já ter idade, ter 35 anos de idade, portanto, apesar de já ter uma história, ele está apenas iniciando e está apenas começando a construir a sua história. Sim. O que é que o Lucas, atual coordenador geral, ainda como coordenador geral, enxerga para o futuro da AGE? Olha, eu enxergo grandes oportunidades. Por que grandes oportunidades? Porque a gente está passando por uma transformação no mundo todo e aqui no nosso estado, que cada vez mais você tem mais acesso à informação, você tem mais distrações, você tem a capacidade de, vamos dizer, de se perder por conta de tanta informação que tem, tanta novidade que acontece. A cada dia que passa as coisas crescem mais rápido, vem inteligência artificial que as pessoas acham que vão lhe substituir e não é bem assim. Então eu acredito que o associado da AGE tem o dever de pensar no futuro
sabendo que ele vai ter total capacidade, se participar dessa entidade e de fato se dedicar, de sair dela como uma pessoa melhor. Saber que ela está transformando você e preparando você para, de fato, trabalhar no mundo. E você, de fato, se tornar um cidadão de exemplo e, de fato, você conseguir prosperar, né? Seja prosperar financeiramente, mentalmente, pessoalmente, na sua família, seja você, de fato, crescer. Então, a AGE ela tem esse intuito da formação da cidadania e da liderança, e o mundo está totalmente diferente do que quando começou a AGE há 35 anos atrás. Quando começou a AGE 35 anos atrás, um dos mentores daquele grupo original, chamava-se Kleber Aquino, Sim. Ele chegava a dizer para os meninos da época, ontem por acaso eu estava conversando com duas pessoas que viviam aquela época, já como jovens adultos empresários, e que já tinham uma experiência razoável naqueles anos 80, 90, 70. Fortaleza era uma cidade efervescente. Fortaleza era um ambiente de alegria, um ambiente de farra, de diversão. E de repente ele dizia para os meninos daquela época que iriam fazer a AGE ainda, que não estavam fazendo a AGE ainda, mas queriam fazer a AGE. Saiam daqui, vão embora. Mas não é sair daqui para desaparecer daqui, vão estudar fora, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, vão para a Alemanha, vão estudar em qualquer lugar do mundo para vocês amadurecerem como gente e depois voltem para cá e desenvolvam seus negócios. Esse sentimento ainda permanece dentro da AGE? Olha, obviamente que daquela época para cá, Fortaleza mudou muito, né? Até quando eu era ainda um jovem, mais jovem ainda, né? Nos meus inícios dos 16, 17, 18 anos, Fortaleza era uma cidade que, se você quisesse sair todo dia, você saía. Tinha uma festa, tinha um forró, tinha um barzinho, uma barraca de praia para ir. E essas distrações, elas tiram o foco do seu crescimento. Isso é um fato. Então, hoje eu vejo que está um pouco melhor, mas o acesso à informação está tão difundido e distrai tantas pessoas que elas têm que ter uma mentalidade de não sair do seu eixo. Ela entender qual é o seu propósito, entender que ela tem que entender um pouquinho de cada área, mas ela tem que se aprofundar cada vez mais na sua especialidade. E, obviamente, a gente hoje tem um mundo muito mais globalizado, que você pode fazer um curso de Harvard em Fortaleza, à distância, você pode fazer um curso e o mundo ele serve para você ser ganhado, para você ganhar ele. O mundo serve para ser ganhado. Por exemplo, eu fiz intercâmbio na época do Ciências Sem Fronteiras, em 2013. Eu fui para os Estados Unidos, estudei um ano lá, na Universidade Federal da Geórgia, na Universidade da Geórgia, e eu tive a oportunidade de conviver com pessoas do mundo inteiro, com chinês, com japonês, com coreano, com australiano, com europeu, com americano, com gente do Havaí, né? E aquilo mudou minha vida, porque aquilo abriu, né? Eu acho que foi a primeira oportunidade que eu tive de entender um pouco mais do mundo, de entender outras culturas. E todo jovem tem que ter essa oportunidade, tem que ter a coragem de ter essa vivência, tem que ter essa coragem. Bacana. Se você fosse agora, encerrando o seu mandato, se você fosse deixar alguma mensagem para os seus pares da AGE, qual é a mensagem que você deixaria, tanto no que diz respeito ao sentimento que você tem pela experiência vivida, quanto à expectativa que você tem para eles usufruírem melhor e mais da AGE? A primeira coisa que eu tenho a dizer é: não tenha vergonha de viver. Não tenha vergonha se alguém vai lhe julgar, se alguém vai querer lhe fazer chacota, porque você está sendo muito ousado, mas você tem que ser ousado para poder realmente ganhar o mundo e se tornar uma pessoa melhor. Você tem que sair da zona de conforto. E a AGE, ela pode te proporcionar isso, ela pode te lapidar, formar você como gente, fazer com que você ganhe uma outra visão de mundo, de fato. Seja o mundo em Fortaleza, seja o mundo estado do Ceará, seja o mundo Brasil, ou seja o mundo inteiro. Então, quanto mais você se aprofundar, quanto mais você se der a liberdade de realmente explorar as novas oportunidades, mais você vai ganhar. Então, eu acredito que é isso. A gente não pode ter medo ou vergonha de viver.
A gente tem que ser ousado, tem que ter realmente a vontade de querer ganhar o mundo. Percebam vocês que a gente encerra com algo bem poético. Por que eu digo bem poético? Porque o poeta diz: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Esse é o sentimento que o Lucas deixa. Aprenda, ouse, acredite, corra atrás, não tenha vergonha de absolutamente nada. Teve uma ideia? Expõe essa ideia. Compartilha com os teus colegas, compartilha com a tua turma, com os teus amigos. Mas não faz só isso. Briga para que essa ideia possa ser viabilizada. Porque é preciso trabalhar e trabalhar muito para que as coisas de fato aconteçam. E una-se aos outros da sua idade. Aprenda com os mais velhos, ouça os exemplos e enxergue o mundo como uma pequena aldeia em que todo conhecimento que está em qualquer lugar, seja ele qual for, é acessível a você. E não se aquiete, vá atrás desse conhecimento, aprenda e realize. Perfeito. Ok? Show de bola.